senhoritas e senhoritos, hoje nós vamos estudar aqui como que nós fazemos uma divisão em partes diretamente proporcionais, que é muito simples. Nós precisamos lembrar que grandezas que são diretamente proporcionais, a razão entre elas é constante. Então exatamente isso que tu vai tentar manter quando tu tem uma situação em que se deseja dividir algo proporcionalmente. Vamos estudar isso através de um exemplo aqui, né? Ó, uma pequena estrada rural une a propriedade de três fazendeiros a uma cidade. O fazendeiro A utiliza a estrada 4 vezes por semana, o fazendeiro B 3 vezes por semana e o fazendeiro C 2 vezes. Decide então que o valor da manutenção anual de 9.000 será dividido de forma proporcional à quantidade de dias que cada um dos fazendeiros utiliza a estrada semanalmente. Quanto cada fazendeiro pagará pela manutenção? Claramente aqui é um problema que é justo, né, fazer uma divisão proporcional. Seria algo similar, por exemplo, se os senhores tivessem irmãos e o pai dos senhores decidisse distribuir uma mesada para os senhores proporcionalmente às notas escolares dos senhores. Seria algo similar. Então nós vamos ver aqui, olha só, nós podemos imaginar isso aqui graficamente. Veja bem, num sisteminha de cotas, ó. Nós temos o primeiro fazendeiro aqui, ó, que está em laranja. Ele utiliza, ó, 4 vezes na semana. O outro fazendeiro, esse aqui é o fazendeiro A. Podemos até colocar uma corzinha aqui, ó, para ficar mais bonitinho. Esse aqui é o meu fazendeiro A. Ele usa 4 dias na semana. Vamos botar uma cota bonita aqui, ó, em vez dessas cotas bagaceiras. Esse camarada aqui, ó, esse aqui é o fazendeiro A, 4 dias. Nós temos o fazendeiro B, 3 dias. Vamos colocar um verde mais parecido com o dele ali. Fazendeiro B, 3 dias. Esse aqui é o fazendeiro B. E nós temos o fazendeiro C, roxinho, usa 2 dias. Esse aqui é o fazendeiro C. Como, vejam bem, nós precisamos garantir que as nossas razões sejam constantes, né? Então, tudo que nós precisamos garantir, você lembra, o que caracteriza duas grandezas diretamente proporcionais, por exemplo, se nós estamos considerando, vamos deixar aqui do ladinho, só para nós lembrarmos disso, né? Duas grandezas que são diretamente proporcionais, a razão entre elas, se eu considerar, por exemplo, uma grandeza eu chamo de y e outra grandeza eu chamo de x, a razão entre essas duas grandezas aqui vai ser sempre uma constante que nós chamamos de, tanto em matemática quanto em física, nós chamamos a constante de proporcionalidade. E nós também veremos em física muitos fenômenos que obedecem a essa proporção direta aqui. Ok, meus jovens? Então, nós esperamos que o mesmo seja observado aqui, que nós estamos dividindo de maneira proporcional a algo. Então, nós temos o nosso total aqui, que é 9.000. Nós temos o nosso 9.000 aqui. O que eu tenho? Se eu uso 4 vezes na semana, eu vou ter aqui literalmente o que eu preciso ter? Eu preciso que eu ter esse camarada. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Cada dia seria 1.000 de manutenção. Esse camarada aqui usaria 4. Custaria 4.000 para o primeiro fazendeiro. 4.000 sobre os 4 dias dele. O nosso fazendeiro
B seria 3.000 sobre 3. E o nosso último fazendeiro aqui, o fazendeiro C, seria 2.000 sobre 2. O que nós vemos aqui que claramente qualquer uma dessas razões aqui, elas são iguais, né? Elas dão o mesmo número. Eu vou colocar até em outra cor aqui, ó, porque isso que é o importante, que é a minha a minha constante de proporcionalidade, né? Isso aqui equivale a 1.000. Esse valor aqui também é 1.000. E aqui também é 1.000. Bom, meus jovens, claramente a gente vê aqui que esse tipo de problema, essa constante de proporcionalidade também se daria, nós poderíamos ter encontrado ela se nós tivéssemos somado todos esses valores, por exemplo, né, os 4.000 desse camarada aqui, mais os 3.000 do fazendeiro B, mais os 2.000 reais aqui do fazendeiro C, e dividido isso por 4 mais 3 mais 2, isso aqui seria igual a 9.000 dividido por 9, e esse valor aqui daria 1.000. E aí eu tenho realmente um valor proporcional, né? Então a gente pode generalizar isso aqui. Tudo que nós precisamos fazer é dividir os valores pelas suas respectivas proporções aqui, né? Esse valor proporcional a esse valor proporcional e assim por diante, mantendo, se lembrando que como são grandezas diretamente proporcionais, nós estamos tentando manter que as razões aqui entre essas duas grandezas sejam sempre sejam constantes, seja constante. E por exemplo, vamos ver continuando esse problema aqui. Vamos imaginar isso aí, ó. Vamos imaginar aí que efetuando o pagamento, os fazendeiros aí agora receberam um comunicado dizendo que o valor da manutenção do próximo ano passará para 10.000 e pedem para nós calcularmos aqui a constante de proporcionalidade aí em relação ao próximo ano. Exatamente igual, né, senhores? Nós temos, só que agora o valor que nós temos é um valor de 10.000 reais. Ele precisa ser dividido aqui proporcionalmente pelos 9 dias, né? Agora nós vamos ter um valor um pouquinho maior. Isso aqui dividido por 9, isso aqui dará 1.111. Isso aqui é uma dízima, né? Vírgula. Isso aqui é uma dízima periódica. Vou deixar com duas casas decimais. E daí eu quero saber o valor para o primeiro. Isso aqui é a minha constante, né? Vamos colocar isso aqui em vermelho. Isso aqui é importante. Sabemos a constante de proporcionalidade. Nós precisamos né, que esse dinheiro seja cobrado de maneira proporcional ao uso da estrada, né? Então eu sei o que? Vamos colocar aqui o nosso lembrete. Eu sei que as duas grandezas aí, ó, o custo e o número de dias precisa ser diretamente proporcional. Isso aqui é o que vai nortear aqui, né, a nossa divisão. Então, o que gastará o fazendeiro A, vamos chamar ele A, né? O A
sobre os 4 dias dele precisa ser igual a esse K aqui, né? Precisa ser igual resolvendo isso aqui, claramente é só 4 vezes, vamos colocar aqui, ó, A será igual a 4.444,11 reais. Opa, que 11? Tá maluco? 44. Vamos para o segundo ali, que nós colocamos em verde. Eu fiz em verde o segundo. O segundo eu chamei o B. O B usa a estrada aqui 3 dias. Isso aqui precisa ser igual a K de novo. E portanto daqui B vai ser 3 vezes isso. Vai ser 3.333,33 reais. E por último, o nosso fazendeiro C, que usa isso apenas 2 dias, também vai pagar proporcionalmente aí, né, a 2 dias, ou seja, 2 vezes a constante. C aqui vai ser 2.222,22, obviamente somando esses nossos todos aqui, isso aqui dará, né, vai dar um pouco menos, né, porque eu tive que arredondar, como isso aqui é uma dízima, esse exemplo aqui desse livro é meio bagaceiro, diria minha avó aqui, porque se você somar isso aqui vai dar, não vai dar 10 mil, vai dar um pouco menos, né, mas bom, arredonda aí os centavos aí desse negócio aí e dá, mas o conceito maior que tem que ficar aqui é que nós estamos dividindo, levando em consideração que as nossas grandezas são diretamente proporcionais, né, tá aqui, esse aqui, isso aqui que é o mais importante, né, a se lembrar, né, essa parte aqui, tá, tá. As grandezas são diretamente proporcionais e assim dividiremos, né? Respeitando aqui que as proporções, né? As razões aqui precisam ser constantes, né? Ok, mas meus jovens, mais uma vez, né? Meu pai, ficou horrível esse A aqui. A texto e fábula, aplaudite.